Então, pessoal, para o vídeo de hoje a gente vai precisar de papel canson, um paninho, um copo com água, lápis de cor aquarelável, pincel, tesoura, borracha, lápis preto número 2, canetinha para contornar, cola e pedacinhos de papelão cortados em quadradinhos. Então, a gente vai pegar o papel canson, vai dobrar ao meio, vai fazer um vinco e cortar aí no meio, formando duas partes, tá? Eu utilizei aqui uma tesoura sem ponta, se você for criança, utiliza sempre uma tesoura sem ponta ou pede para um adulto cortar para você. A gente vai ficar com duas partes aí iguais, a gente vai separar uma e vai dobrar outra ao meio e vai fazer a mesma coisa, dobrar e recortar. Aí a gente vai ficar com uma parte maior e duas menores, então. Com a parte maior, a gente vai dobrar e esse vai ser o nosso cartão, vai ser a base do nosso cartão. Então, a gente vai deixar separadinho. Com as partes que a gente recortou, a gente vai escolher uma delas para fazer o nosso desenho nelas, tá? Então, a gente escolhe a área aí que a gente vai desenhar, o desenho que a gente vai fazer. No meu caso, eu escolhi fazer uma camisa, porque o meu cartão vai ser um cartão de Dia dos Pais para o meu pai. Então, você pode fazer o tema que você quiser, para a data que você quiser também. E também não precisa ser a camisa, faz algum outro desenho. Se for um cartão para mamãe, faz um desenho para mamãe. Se for para um amigo, um cartão para o amigo. E assim por diante. Então, eu desenhei a camisa do jeito que eu gostaria que ela ficasse. Daí, a gente vai pegar o papelzinho com a camisa e vai marcar mais ou menos o tamanho que ficou a camisa num outro papelzinho e recortar um quadrado que fique mais ou menos do tamanho da camisa. Esse quadrado vai ficar na parte de trás da camisa quando a gente recortar ela. Então, aí eu cortei as pontinhas só para ele ficar um pouquinho diferente. Ele vai servir como moldura para o nosso desenho. Você deixa ele separadinho. E agora, a gente vai começar a pintar a nossa camisa. Eu vou utilizar o lápis de cor aquarelável, mas se você não tiver, pode usar o lápis de cor comum. Que a ideia era fazer com lápis de cor aquarelável pra gente brincar de aquarelar um pouquinho com eles. A cor também, vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Eu utilizei um azul médio, um pouco quase escuro. E na gola eu vou colocar um azul um pouco mais clarinho, só para ficar um pouquinho diferente do restante da camisa, tá? Depois que eu fiz essa primeira parte, eu já começo a aquarelar. Então, o legal da aquarela é ela ficar manchadinha, então você vai colocando um pouquinho de água, pedacinho por pedacinho do desenho. Não joga muita água no início para você não perder o controle. Então, como eu fiz o desenho, eu não exagerei muito no lápis de cor, eu fiz com lápis de cor bem fraquinho, a cor da minha camisa vai ficar bem fraquinha também. E aí, colocando um pouquinho de água de cada vez, ela vai formando as manchinhas, que é típica da aquarela. Então, vocês notem que eu vou fazendo, vou dando uma limpadinha no pincel, para não ficar muita água no pincel. Então, eu vou dando uma limpada nele para não colocar muita água no desenho. Aí eu pintei a gravatinha de um tom de amarelo, meio laranja, e também aquarelei essa parte, tá? Lembrando de fazer isso com pouquinha água e bem devagarzinho, para vocês não perderem o controle da aquarela. Então, enquanto eu deixo secar, eu vou fazer a parte de trás. Na parte de trás eu fiz bem riscadinho, eu coloquei um pouco de verde,
um verde mais claro, um verde mais escuro, para dar uma mesclada nessas duas cores. Vocês podem fazer também com as cores que vocês quiserem, tá? Então, nessa parte, eu já coloquei um pouco mais de água. Vocês vão notar que o meu papel enrugou um pouquinho, mas é só deixar secar e depois a gente consegue desamassar ele, tá? Então, enquanto seca os meus dois papéis, eu peguei o cartão que a gente tinha separado. Eu vou escrever papai, porque o meu é pro meu pai, de Dia dos Pais. E aí, vocês escrevem o que vocês quiserem também. Pode escrever Feliz Dia dos Pais, ou Querido Papai, Felicidades Papai, o que vocês quiserem. Aí, na parte de baixo, eu deixei para colocar a camisa, tá? Aí, eu voltei no desenho da camisa, depois que ele já tá seco, e vou colocar alguns detalhes. Eu fiz a camisa xadrez, que eu achei que ia ficar legal, ia combinar bem com o estilo da camisa. Vocês podem fazer de bolinha, podem colocar triângulos, pode também soltar a imaginação nessa parte. Eu gostei de fazer esse meio xadrezinho, que eu acho que fica bem cara de pai mesmo. E vocês, o que vocês estão achando? Aí tá sequinho já, né? Aí eu fiz o contorno, quer dizer. O contorno vocês podem fazer com a canetinha preta ou com a canetinha azul, já que a camisa é azul, poderia ter feito também com a canetinha azul. Mas eu fiz com a caneta preta para destacar bastante para vocês conseguirem ver. Depois disso é só recortar, lembrando de cortar bem rente da camisa, para a camisa ficar bem recortadinha. E a gente vai separar esse pedacinho aí também. E agora a gente vai começar a colar os pedacinhos de papelão atrás. A gente vai dar um volume nesse nosso cartão. Então, eu colei 4 pedacinhos aí atrás. Ele vai ficar com um efeito 3D o nosso cartão. Então, eu colo as 4 atrás e vou colar 4 também na parte da moldura. Então, vai ficar com um volume bem legal o nosso cartão. Se não tiver o papelão, pode dobrar pedacinhos de papel e colar atrás, que também dá o mesmo efeito. Ou, se você tiver fita banana, pode ser fita banana. Como a fita banana é um pouco mais cara, eu resolvi fazer dessa forma. Então, a gente vai colar primeiro a moldura e depois colar a camisa para termos o nosso cartão aí de Dia dos Pais. Como eu disse, vocês podem utilizar para fazer outros cartões como esse que eu fiz aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau!